Mas indo por aquele dentro desse caminho assunto ali. mesmo, aí quando você vai lidar com as empresas fazendo assessoria, as empresas já cientes disso, elas também têm argumentos, né? Por exemplo, existe o tema 1024, se não falha a memória. O tema 1024 no STJ reúne uma série de processos que foram dados entrada por empresas argumentando contra esse ARE do Supremo. Então, o tema 1024 debate o EPI retornar como uma medida válida para fins de aposentadoria especial. Porque foram seguidos temas, assim, tema quando se cria um tema a nível de STJ, enfim e tal, é porque se tiveram seguidos processos, aí eles acabam remetendo. Igual existe uma decisão em relação a eletricistas de aposentadoria, muito processo de eletricista pedindo aposentadoria, mesmo depois de 97, que acabou. Teve uma das revisões da legislação previdenciária que tirou a aposentadoria especial do eletricista, mas depois disso, até hoje, ainda tem processo de eletricista querendo aposentar especial. Isso virou um tema e uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, TNU, a respeito desse caso específico de eletricistas. E o EPI, nessa parte de aposentadoria especial, ele tem também, está sendo discutido no tema 1024. Aí as empresas cientes disso, elas argumentam em cima do tema. Tem a decisão do Supremo, mas existe uma discussão contrária jurídica que caminha no sentido contrário, de pedir o retorno do entendimento do EPI como uma medida válida para proteção. E a gente, fugindo um pouquinho desse juridiquês, que a gente, na verdade, a gente brinca lá no BH que a gente não gosta de NR, né? A gente não gosta de lei, não gosta de NR, a gente gosta de ciência. E realmente, às vezes a legislação, jurisprudência, foge da ciência. Essa argumentação que foi feita lá na origem de 2015, que gerou essa decisão de não considerar o EPI, foi uma argumentação fraquíssima do ponto de vista científico. Até porque já existia que o argumento foi da transmissão óssea. Que o EPI protege, mas não protege da transmissão óssea. Só que já existiam artigos científicos da própria AIA americana. Tem um artigo de Berger e Reinhardt. Eu cito isso nos meus LTCATs, quando o cliente pede para não reconhecer o ARE. Que a transmissão óssea ela é atenuada de 40 a 60 decibéis. Existem alguns artigos nesse sentido. Então, para a transmissão óssea ser significativa, o ruído precisaria ser de 40 a 60 decibéis mais alto do que o ruído que possa provocar surdez. Então, a transmissão óssea ela é irrelevante. E isso já tinha artigo científico a nível mundo, lá em 2015, quando o cara argumentou no Supremo para dizer que o EPI não deveria ser considerado. Sim. Então, assim, cientificamente, essa decisão é péssima. Se não me falha a memória, a BHO fez moção contra essa decisão. Porque ela não tem fundamento científico. A argumentação foi construída dizer que não existe. Acho que foi do Van Dramer, né? Se eu não me engano, acho que ele faz um artigo. Ele fez um artigo. Nunca vi. Não. Acho que ele tem Mas um assim, artigo também, vários colegas já argumentaram nesse refutando sentido, sabe? Sim, Que sim. existe a decisão foi muito fraca do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, a decisão foi fraquíssima. Porque já existiam conhecimentos, já existiam artigos científicos com entendimento que o argumento utilizado, a transmissão óssea, ela não é tão relevante. Enfim, mas tá essa briga aí, né? E assim, o que eu faço na prática, nos meus civis de assessoria, enfim, ou nos lugares que eu tô como CLT, como engenheiro de segurança, eu faço o seguinte, a decisão que manda é a administração. A administração vai reconhecer, reconhece o ARE ou não? Porque é uma decisão da administração, porque ela que vai arcar por não reconhecer. Você, como engenheiro, o jurídico e a parte da administração não tem esse conhecimento técnico, né? Então, o que eu explico para eles? Eu explico para eles, esse cenário que a gente está batendo papo aqui, eu explico para eles. Ó, vamos botar as cartas na mesa. Ó, a jurisprudência caminha para esse lado, a ciência caminha para esse outro. Mesmo a jurisprudência caminhando para esse lado, tem uma outra jurisprudência, que é o tema no STJ que eu citei, que está puxando para o lado de cá o entendimento sobre valer ou não valer o EPI. Eu preciso que vocês decidam. Vocês vão decidir o quê? Eu vou fazer meu laudo de forma técnica, científica. Eu vou fazer a avaliação, as avaliações de ruído, cada grupo de exposição, fazer o resultado estatístico, desse resultado estatístico, buscar pelo método de atenuação, e aí se o EPI, o nível protegido, está abaixo do nível de ação, cientificamente eu fiz o meu trabalho certo. Agora, se
vão reconhecer. Se vocês vão começar a soltar um monte de PPP com o GFIP 4, isso é uma decisão de vocês, isso não é minha. Então eu deixo muito franco para meus clientes. Existe isso, existe aquilo. O que vocês orientam? Tanto que, quando eu tenho um cliente que ele é sólido na decisão de que o EPI tem que ser, pode sim ser reconhecido como válido, eu cito nas minhas conclusões os artigos científicos que falam que a transmissão óssea assim, ou seja, eu falo da jurisprudência sem falar dela. Porque eu sei que a jurisprudência foi construída com o argumento da transmissão óssea. O que é que eu falo nos meus laudos? Eu cito os artigos científicos, inclusive reforçando no final do documento, na referência bibliográfica, que a transmissão óssea não é relevante. A empresa também não pode só ter o laudo ali também, que passa do princípio, se está atenuando, possivelmente está acima do limite de tolerância ou nível de ação. E a empresa cumprir também programa de conservação auditiva. Sim, todo o conjunto de monitoramento, não só o fornecimento, com certeza. Com certeza, isso é muito importante, né? A gente frisa também com o cliente, ou quando a gente está de frente para a gestão, a gente buscar esse cuidado, né? E seria até legal, igual que eu citei para vocês, uma coisa que está lá no PCA, no manual, que não é utilizada, né? Que não é praticada muito no mercado, que são os ensaios de atenuação pessoal. Então, assim, a empresa também tem que se cercar de outras verificações para, estou fornecendo EPI, mas tem um controle audiométrico detalhado. Aí, mesmo o Serviço de Medicina do Trabalho reconheceu alguma perda auditiva, vamos fazer mais os exames, manda para o otorrino especializado, faz audiometria em Ibera, faz os audiometrias específicas, até assessoria, o próprio SES às vezes recomenda, faz fora. O SES tem um Instituto de Medicina muito bom, enfim, não vou negar o elogio, mesmo sendo uma instituição conhecida. Tem algumas, eles recomendam, olha, esse trabalhador nós fizemos, verificamos com o otorrino, mesmo assim ele está com suspeita de perda. Aí eles encaminham para você buscar um otorrino especialista para fazer alguns exames que são mais específicos, né? Enfim, isso é comum de medicina do trabalho, né? De fazer um bom trabalho, enfim, vários fazem isso, né? Então a empresa tem que se cercar dessas ferramentas todas de verificação para realmente saber que o seu grupo de trabalhadores exposto ao ruído realmente está protegido, né? Não só recebendo um EPI na ponta do processo, né?